Aleluia! Glória a Deus. Quem almoçou hoje? Ih, não almoçaram não, apóstolo. Quem almoçou hoje? Agora metade da igreja almoçou. Quem almoçou hoje? Que coisa linda. Gente, estou muito feliz de estar aqui, de estar em casa. Eu disse semana passada que é muito bom sair, passear, mas é muito melhor voltar. Amém? A gente sente saudade da nossa casa, né? A gente sente saudade da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos pastores. Sente saudade da nossa comida, da nossa cama. Sente saudade de estar num ambiente que a gente se sente seguro. E aqui eu me sinto seguro, porque eu creio que Deus está nesse lugar, amém? Eu quero dividir, compartilhar uma palavra com você nessa noite, e o título dela é Recomece. Alguém aí? Vira para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela: recomece. Não tenha medo de recomeçar. Recomece. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Agora preste atenção. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Vamos de novo ali? Logo, diga assim: eu estou em Cristo e me tornei uma nova criação. A minha velha vida. O que é a velha vida? Aquilo que aconteceu ontem já é velha vida. Aquilo que aconteceu hoje, daqui para trás, já é velha vida. E uma nova vida, a partir deste minuto, a partir deste instante, uma nova vida começa em tua vida. Estenda a tua mão para a tua casa agora. Diga assim: eu profetizo nova vida para a minha casa. Estende a tua mão para a tua empresa, para o teu serviço, para o lugar onde você trabalha. Diz: começa hoje uma nova vida nos meus negócios. Estende a mão agora para o seu corpo e diga assim: começa agora uma nova vida para a minha saúde. Ainda com a mão no coração, diz: começa agora uma nova vida para a minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Ali diz assim: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Hoje pela manhã, o apóstolo Djalma falou sobre Saulo, sobre a vida de um homem que outrora não era relevante para o projeto de Deus no sentido de ser convertido a Ele, mas que após ter um encontro com Jesus, virou um dos maiores escritores da Bíblia. E aqui ele diz, na versão que eu escrevi, assim que, e assim que é uma expressão muito forte. Sabe, queridos, eu gosto de entender o que estava no espírito ou no coração de quem escreveu. Porque quando nós lemos algo que alguém escreveu, nós precisamos entrar no coração dessa pessoa. Nós precisamos entender qual era a profundidade daquilo que ele estava vivendo naquela hora. E o apóstolo Paulo diz assim que, ou seja, a única maneira, ou se fizer desta maneira, se entender esse princípio, se alguém está em Cristo, está é uma expressão contínua, não é esteve, não é estava, mas é está. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus, Ele é especialista em recomeços.
Se nós estamos em Cristo, se nós estamos na vida de Cristo, então o recomeço é parte de nós. Por quê? Lamentações 3, 22 e 23, olha só o que diz. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus recomeça todos os dias conosco. O que é recomeçar, pastor? É começar de novo. E sabe, nem todo recomeço acontece porque nós erramos. Quando a gente pensa em recomeço, talvez o que vem no nosso coração é que algo deu errado, mas nem sempre, eu vou te provar. Se um erro fosse o único critério para recomeçar, Deus teria errado. E Ele não errou. Ele não erra, Ele não pode errar. Deus também recomeçou. Às vezes nós precisamos recomeçar porque erraram conosco. Às vezes a gente precisa recomeçar porque o ciclo mudou. Às vezes a gente precisa recomeçar porque isso é parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. As estações, elas recomeçam todos os anos. E não significa que na vez passada ela se equivocou, ela errou. Ela recomeça porque o ciclo da terra precisa que ela recomece. O recomeço faz parte de Deus. Deus trabalha com ciclos e estações. As estações, elas recomeçam porque simplesmente mudou o ciclo e não tem nada de errado nisso. É necessário. Aí você fala, tá bom, pastor, mas esse é um exemplo muito abstrato. Ok, então vamos falar de alguém que recomeçou, não porque errou, mas porque era necessário. Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então ele não recomeçou porque errou. Ele recomeçou porque acertou. Diferente de Manassés. Não Manassés das tribos, Manassés filho de Ezequias. Manassés teve que recomeçar porque começou errado. Ele fez tudo errado no começo. Então o que eu quero te dizer, querido, que a questão não é o porquê recomeçar, e sim o quanto eu e você aprendemos e crescemos com o ciclo passado. Sabe por que Deus faz recomeçar? Porque a cada recomeço nós estamos mais preparados, nós estamos mais maduros, nós crescemos um pouco mais. Eu e você precisamos entender que a maioria das coisas que Deus nos pede é muito simples de entender, mas muito difícil de acreditar. Tem alguém comigo? A gente entende, mas não acredita. Quando eu era garoto, eu tinha um sonho, eu acho que grande parte de nós teve ou tinha esse sonho. Um dos meus sonhos era pegar um avião, apóstolo. Eu saía de almoço no intervalo, né, do meu trabalho. Eu trabalhava numa travessa ali da Vieira de Moraes, numa rua chamada Cleide. E quando dava o meu almoço, eu rapidamente subia a Vieira de Moraes. Eu ia para o aeroporto. Antigamente, o aeroporto de Congonhas tinha uma área que era aberta assim de vidro. Não sei quantos lembram. E ali você podia ficar vendo os pousos e decolagem de avião. E eu sonhava em andar de avião. Hoje eu estou cansado de andar de avião. E um dia a minha mãe disse para mim, ela falou, você vai viajar de avião um dia, pode ficar tranquilo.
Às vezes as coisas que Deus diz para a gente é fácil de entender, mas é difícil de acreditar. Naquele momento, um garoto, eu imaginava que eu jamais iria ter essa oportunidade. Segundo sonho, eu sonhava em conhecer os Estados Unidos. Eu dizia, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos. Esses dias eu estava olhando o meu passaporte. A primeira vez que eu fui, foi em 2016, eu acho. Foi, né? Eu e o Johnny. Uma experiência para nunca mais esquecer. Fomos para a salinha. O que vocês dois estão fazendo aqui? O Johnny assim, desesperado, ele não está aqui, eu posso falar. Vermelho, brabo. A gente saiu daqui com uma orientação. O apóstolo Djalma disse, ó, vocês vão, falem isso. Johnny, vocês têm onde ficar? Tem um amigo. Que amigo é esse? É o José. José, Johnny? Você conheceu o José? Não, José. Chegamos lá. Salinha. Johnny ficou nervoso, eu fiquei meio assim, não sabia o que ia acontecer. Aí um negão grandão perguntou para mim, o que você faz no Brasil? Eu disse, eu sou pastor. Ele, você é pastor? Peraí. Aí foi lá, falou, seu amigo é também? Eu falei, é. Aí liberou a gente entrou. Aí nós ganhamos o aluguel de carro de um irmão. Só que o irmão passou o cartão dele, que tinha sede na Inglaterra. Aí a hora que a gente foi retirar o carro, cadê o cartão? Não, não é meu, foi uma oferta. Como assim você vem para os Estados Unidos e não tem um cartão? Aí o Johnny ficou morrendo de vergonha, porque a pessoa gritava com a gente. Saímos do aeroporto, entramos no carro e começamos a andar 9 horas da manhã. E cadê o endereço do José? Nada. Não acha José em lugar nenhum. Andamos para lá, andamos para cá. Ligamos para o apóstolo disse assim, procura um hotel. Vai para um hotel, vai descansar, vamos ficar no hotel. Não, o Johnny falou, não, eu vou encontrar o José. Quando era 8 horas da noite, a gente estava procurando o endereço do José. E o Johnny muito bravo, e eu falei, Johnny, posso te fazer uma pergunta? Pode! Eu falei, o José é teu amigo? Ele falou, é meu amigo. Eu falei, onde você conheceu o José, Johnny? Ele falou, cara, eu vim num culto aqui. Aí sabe quando aquela hora que o pastor fala, olhe para o irmão que está ao seu lado? Eu falei, e aí? Eu falei, daí eu apertei a mão dele, dei um abraço, e ele falou, Brasil, oh meu amigo! Quando vieres para cá, vais ficar na minha casa. Eu falei, Johnny, esse é teu amigo, Johnny. O cara deu um Pelé na gente. Resumo da ópera. O José, conseguimos falar com o José. O José falou, rapaz, não vai dar para receber vocês, porque tem gente na minha casa. Mas, eu tenho um amigo. Fomos atrás do amigo. Falou, ele tem um centro de retiro, com uma estrutura maravilhosa. Chegamos lá, era um container. Container com uma portinha cheia de beliche. Um banheiro para 20 pessoas. E Johnny, teu amigo é legal. E essa foi a primeira vez. Aí eu estava olhando no passaporte, esses dias. Eu já fui 21 vezes para lá. Um sonho de garoto. Aí se falar disso, isso é bobeira. É, para você, mas para mim não era. Talvez você tenha um sonho. Talvez Deus disse algo a você. E você não acredita agora. Você até entende, mas não acredita. O que eu quero dizer para você nessa noite é que aquilo que Deus faz nas nossas vidas se chama recomeço. A gente tem medo de recomeço porque nós não aprendemos com aquilo que veio antes. Preste atenção nisso. A gente viveu o sofrimento, mas não aprendeu. Quando você sofre e não aprende, você volta para o estágio.
O que nós precisamos fazer é não ter medo do recomeço, é entender que neste processo, nesta caminhada, Deus permite que nós passemos por essas circunstâncias para que nós possamos avançar. Quem tem medo de recomeço? Ninguém vai levantar a mão? Às vezes eu tenho. Às vezes eu temo os recomeços, porque o recomeço nos assusta. Mas no recomeço, querido, nem sempre Deus vai dar o que nós queremos, mas Ele vai dar o que nós precisamos. Agora ouça isso: o recomeço é a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. Por isso que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque esta é a causa pela qual nós não somos consumidos. Não tenha medo de recomeçar. Se Deus nos deu uma liberação do céu para recomeçar, é sinal de que a sua misericórdia, ela está sobre as nossas vidas. Não tenha medo de recomeçar. Escuta isso: recomeçar não é perder tempo. Só é perda de tempo se nós não aprendemos nada. Porque a sabedoria, a maturidade, o aprendizado, as informações, o conhecimento, tudo que você ganhou até aqui te acompanha em um novo começo. Agora, se eu e você não aprendemos com o passado, então está na hora da gente aprender. O problema não é errar. O problema não é se equivocar. O problema é fazer isso sempre. E não querer crescer. Porque o recomeço exige algumas coisas de nós. Sabe, queridos, se nós aprendemos ou aprendermos com o nosso ciclo, com as nossas estações, então nós vamos sofrer menos na próxima. Porque nós vamos entender aonde está a nossa força. Eu quero usar a história de um homem que você conhece, chamado Neemias. Um homem que entendeu, que aprendeu e que aproveitou o recomeço em sua vida para glorificar a Deus. Recomeço é sinal de avanço. Recomeço não é sinal de fim. Recomeço é sinal de misericórdia. Amém? O povo estava cativo na Babilônia. Deus havia dito que o povo ficaria ali por 70 anos. Aquele período está chegando ao fim. Deus está às portas liberando o seu povo. E Ele levanta 3 homens. Um era Esdras, outro Zorobabel e outro Neemias, cada um com as suas funções. E a função de Neemias, o coração de Neemias, era reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei. Essa história está no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. Neemias era copeiro do rei. Ele recebe no palácio um homem chamado Ananias. E esse homem, ele começa a relatar a Neemias o que está acontecendo em Jerusalém. Então Neemias faz uma pergunta: como é que está o meu povo? Como é que está? E ele responde assim: os que não foram levados cativos estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Quando esse Ananias fala isso para Neemias, o coração de Neemias se entristece, se angustia. Mas isso também vai causar uma reviravolta no coração de Neemias, porque Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. Jerusalém era o símbolo de vida para todo judeu. A cidade, ela representava a promessa de Deus sobre o povo de Israel. E ali era onde estava o templo,
onde eles adoravam a Deus, e sem o templo eles não podiam adorar e se relacionar com Deus. Historicamente, os muros e os portões, eles tinham um significado muito profundo para a vida da cidade. Era um sinal de segurança, um sinal de defesa. Na verdade, os muros e os portões significavam a prosperidade de um povo. Por quê? Porque os muros e os portões protegiam tudo aquilo que tinha valor, tudo aquilo que a cidade possuía, as pessoas, os bens, as riquezas e a identidade como um povo. Então os muros e os portões eram um sinal de riqueza para aquela cidade. Conta a história de que os negócios, os grandes negócios daquele tempo, eles eram fechados ou acertados nos portões da cidade, onde os anciãos encontravam aqueles que estavam trabalhando nisto. Então ali era um local simbólico da cidade, era um lugar familiar, um lugar de relacionamentos, um lugar muito importante para o povo. Talvez para a gente não tenha essa profundidade. Mas você lembra de Jericó? Jericó era uma cidade temida, por quê? Porque os seus muros eram grandes e largos. Pelo tamanho do muro, entendia-se a prosperidade da cidade. Agora, Neemias se confronta com uma pergunta dentro dele. Talvez essa pergunta esteja dentro da gente nessa noite. Como reconstruir a minha cidade e os meus valores? Só você e Deus sabe como você chegou aqui. Talvez os teus muros ruíram. Talvez os teus portões foram queimados. Talvez tudo desabou. E uma pergunta ecoa dentro do teu coração, do meu coração. Como é, pastor, que é possível reconstruir aquilo que foi destruído? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou começar de novo? Será que essa preocupação de Neemias não é muitas vezes a nossa preocupação? Talvez para você não tenha nada a ver com cidade, com muro, com portões. Talvez muitos de nós estamos pensando, bom, eu não tenho uma casa para reconstruir. Mas muitos de nós nessa noite talvez estejam trabalhando duro. Por exemplo, na construção de um matrimônio desgastado. Ou na reconstrução. Na reconstrução de um relacionamento com um filho rebelde. No recomeço de um relacionamento com um pai e uma mãe que se tornaram distantes, indiferentes. No recomeço da confiança perdida com o cônjuge. No recomeço da perda de alguém. No recomeço de uma falência, de uma carreira perdida. No recomeço de uma saúde que foi abalada. Talvez os nossos muros não sejam físicos. Talvez não sejam de tijolos, de massa, de cimento. Mas talvez dentro da nossa alma nós estamos dilacerados. E perguntando, como é que eu posso começar de novo? Tem alguém aqui nesse lugar? Deus, como é que eu posso começar de novo? Como eu recomeço? Diante de um golpe tão duro. Diante de uma adversidade que me levou quase ao fundo do poço. Como recomeçar? E Neemias tem respostas para as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos mostrar, através da vida de Neemias, que é possível começar de novo. Que é possível enxergar com esperança aquilo que está diante dos nossos olhos. Aquilo que muitas vezes humanamente a gente não pode alcançar com a nossa razão. Mas que em Deus tem promessa para as nossas vidas, como está escrito.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a minha boa notícia para você nessa noite é que este dia é um dia de recomeço, é um dia onde as misericórdias se renovam sobre a tua vida. Deus é misericordioso. Deus sabe que eu e você precisamos recomeçar e que muitas vezes nós não sabemos como. Então nessa noite, guarde isso no teu coração. Porque o recomeço é um ato de misericórdia de Deus. Eu e você temos direito a esse recomeço. Amém? Então o que eu faço, pastor? Como recomeçar? A primeira coisa, encare a realidade. Neemias capítulo 1, versículos 1 a 4. Vai contar a história que eu contei a você. Mas eu quero me atentar ao capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Neemias. Mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Diga comigo, isto era um fato. Como recomeçar, pastor? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é encarar a realidade. Quando Neemias, ele ouve este relato de Hananias, ele vai atrás para entender, para saber o que está acontecendo. Porque se eu e você não encararmos a realidade, nós não conseguimos recomeçar. Sem encarar a realidade, nós vamos adiar o momento de começar de novo. Ao encararmos a realidade, nós podemos perceber o quanto precisamos trabalhar e de quem depender para um novo começo. Neemias pôde encarar a realidade de uma forma sadia, porque ele teve uma reação positiva. Como foi isso? Primeiro, ele deu lugar ao luto. Gente, ficar triste não é pecado. Muitas vezes a gente quer mentir para a gente mesmo e dizer não, isso não me abalou, isso não me abateu, não, isso aí, não, eu estou com Deus, tudo bem. Até Jesus no Getsêmani se angustiou até a morte. Nós somos humanos, nós somos normais, nós somos iguais. Há muitas noites que nós choramos. Qual é o problema? O problema é não apresentar o nosso luto diante do Senhor. Quando nós apresentamos o nosso luto diante de Deus, nós somos curados. O luto, ele existe porque somos humanos. Mas a Bíblia diz que Deus trocaria as nossas vestes de luto por vestes de alegria. Não é pecado passar por um tempo de luto, de mostrar as nossas feridas, de dizer a Deus quem verdadeiramente nós somos. Quando aquele anjo pergunta qual é o teu nome, Jacó diz: eu sou Jacó. Eu sou isso mesmo. Eu não vou mentir para Deus. Não dá para me esconder. O apóstolo falava isso pela manhã. Não dá para mentir. Quando nós não estamos bem, nós precisamos dizer: Senhor, esta é a minha condição. O problema é parar aí. Muita gente fica aí, e aí não pode ficar. Por quê? Porque é uma promessa sobre nós, de que Ele é fiel para tirar o luto das nossas vidas e para nos trazer alegria. Então, Neemias vai para a segunda atitude. Primeiro, ele vai encarar a verdade dando lugar ao luto. Fiquei triste, mas ele não para aí. Ele em seguida entra num jejum. Práticas, disciplinas espirituais. Jejum. Faz quanto tempo que
a gente não faz um jejum decente? Sabe por que muita gente não vence o luto? Porque não ativa armas espirituais. Gente, escuta uma coisa. Se você quer fazer um propósito com Deus, de ficar sem comer chocolate, Coca-Cola, café, tem muito valor. Mas jejum é jejum. Quando você vai fazer um exame e diz, fique em jejum até tal hora, o que você faz? Ah, só comi um chocolatinho, porque... Não. Nós precisamos entender o valor e o poder que há no jejum. Por quê, pastor? Porque o jejum nos torna sensíveis à vontade e à resposta de Deus. O jejum não tem a ver com não comer nada. O jejum tem a ver com quem recebe a oferta. Ai, fiquei sem comer, mas fiquei assistindo Netflix. Não! Você está querendo comprar Deus com indulgência? Não, não é assim. O foco é dizer, Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão, porque eu sei que ao seu tempo o Senhor vai me exaltar. A atitude que está por trás do jejum, igreja, é a humilhação. Quando nós dizemos ao nosso corpo, você não manda em mim, nós estamos dizendo, eu dependo de Deus. Agora, se nós não aguentamos ficar sem comer, quanto mais vencer o diabo. Se o teu corpo está dizendo o que você tem que fazer, imagina o mundo espiritual como não está governando as nossas vidas. Primeira coisa, você pode passar pelo luto, mas não se entregue dizendo, eu tenho que ficar aqui, porque olha, sabe, eu tenho 42 anos de idade. Meus pais morreram, eu tinha 3 anos de idade. Então fazem 39 anos. Eu não posso ficar lá atrás, morreu. Porque morreu. Mas algo continua na minha vida. E há uma oportunidade de eu fazer diferente. Armas espirituais que nos fortalecem. Jejum. Terceiro, na verdade, oração. É na oração que nós entendemos e buscamos a ajuda de Deus. Na oração nós levamos a ansiedade diante de Deus e somos curados, porque Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas petições a Ele. Encare a realidade, enxergando que há algo errado. A cidade pereceu, os muros foram derrubados, os portões queimados. Mas tão logo isso acontece, vai para o contra-ataque. Me lembro, aconteceu algo inédito. Acho que foi na Copa do Mundo. Eu não vou me recordar qual Copa foi. Mas quantos lembram que a Coreia do Sul ganhou da Alemanha? Lembram? De 2-0, acho que foi, 3-0. Alguém lembra aqui, não? Quanto foi? Não lembra também? Mas ganhou, né? 2-1. A Coreia ganhou da Alemanha. A Alemanha é uma grande potência no futebol. E foram perguntar para o técnico, como é que você conseguiu ganhar da Alemanha? Ele disse, eu estudei que a Alemanha é muito agressiva. Então eu coloquei meu time todo na defesa, e quando todo o time da Alemanha tinha passado a linha do campo, eu usei a velocidade dos meus pontas para ganhar no contra-ataque. Queridos, o ataque acontece, mas qual é o nosso contra-ataque? Disciplinas espirituais. Eu não posso ficar agachado tomando murro. Eu preciso me levantar e contra-atacar, para que aquilo que está me matando seja derrotado.
Então recomeçar é olhar para aquilo que estava te matando e dizer assim: epa, pera aí, até aqui você vai, mas daqui você não vai passar mais. Eu vou contra-atacar, eu vou reagir com armas espirituais, porque o Senhor vai me fazer vencedor. Eu me lembro uma vez, eu estava sofrendo muito por uma situação. O apóstolo lembra disso. Eu estava sofrendo muito. Era um sentimento muito duro de viver. Uma pessoa muito especial, que foi uma das minhas líderes, na época disse para mim assim: Adson, coloque data para o teu sofrimento. Eu falei: você está doida? Ela falou assim: estabeleça uma data. Diz: eu vou sofrer, vou chorar, vou espernear até aqui, ó. A partir desse dia você não sofre mais. Diz: mas isso não é possível. Ela falou: faz. Diga para você mesmo: até tal dia eu vou sofrer, vou chorar, vou bater, vou dormir, vou fazer tudo. Mas a partir desse dia aqui, para frente, acabou, uma nova vida. E eu fiz isso. Sabe qual foi minha surpresa? Acabou. Simplesmente acabou. Reaja, recomece. Ei, deu errado, levanta e resplandece, porque em breve vem a luz. Não fique prostrado. Tomou o murro, levanta. Seja como Rambo. Não, Rambo não, o Rocky Balboa. Lembra do Rocky? Eu assisti aquele negócio domingo à tarde, o cara tomava porrada até não querer mais. Quando ele estava lá, o juiz estava 10, 9, 8, quando faltava um, ele levantava com os olhos tudo torto e pei no cara e pronto, ganhava a luta. É assim que nós somos, sabe por quê? Porque não é na nossa força. Recomeço, gente. Utilize as armas espirituais. Jejum, oração. Entenda o tempo do luto. Aí você diz: mas por que tudo isso? Porque isso é testemunho para a glória de Deus. Existe uma filosofia japonesa, não sei se o Léo conhece, chama Kintsugi. Já ouviu falar? O que acontece? Eles são especialistas em cerâmica. E o vaso, aquele utensílio que fosse quebrado, ele não tem valor nenhum, porque eles são muito feras, né? Muito perfeitos nisso aí. E de repente, um dia, alguém teve uma brilhante ideia de pegar esses vasos quebrados e fazer deles vasos exclusivos. Pega fio de ouro e faz remendo. Então cada vaso é diferente do outro. Sabe o que aconteceu? Aqueles vasos que antes não tinham valor, que eram quebrados, hoje têm mais valor, porque são vasos únicos. Porque eles têm um desenho único, eles têm um desenho peculiar. Tem mais valor que aquele vaso perfeito. O que eu quero dizer, querido, é que o teu testemunho é a expressão do poder de recomeçar de Deus. Você pode ter sido quebrado, mas os fios de ouro do Espírito Santo te reconstrói para você ser um testemunho vivo. Paulo disse: eu trago em mim, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Isso é testemunho para a glória de Deus. A gente aprende com cada coisa, né? Que loucura. Primeira coisa, encare a realidade. Segunda, estabeleça a sua estratégia. Neemias 2,4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando estamos tentando recomeçar, nós precisamos entender quais são as ações que a gente precisa tomar. A gente precisa entender qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus. E aqui tem um segredo. Primeiro, estabeleça o que você pode fazer. Neemias 2,2 diz que ele sentiu medo.
Põe para mim Neemias 2:2. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Então, fiquei com muito medo. Não tem super-herói, gente. Recomeço dá medo, às vezes. Mas estabeleça a sua estratégia. O que Neemias podia fazer? Neemias podia orar? Sim ou não? Neemias podia falar com o rei? Sim ou não? Neemias não podia mudar o coração do rei. Mas Neemias podia falar com o rei para que Deus mudasse o coração do rei. Neemias, ele podia fazer uma estratégia ou criar uma estratégia para reconstruir os muros, sim ou não? Sim ou não? Neemias podia ser íntegro no processo de recomeço, sim ou não? Pronto. Essa é a parte que cabia a ele. Qual é a parte que cabe a nós no recomeço? A gente pode tratar a nossa esposa melhor? A gente pode reconhecer os nossos erros como pais? A gente pode melhorar como funcionário, como líder, como esposa, como ser humano? A gente pode colocar as contas no papel? Sim ou não? Essa é a parte que nos cabe. A gente pode parar de comprar compulsivamente? Sim ou não? A gente pode parar de comer compulsivamente? Podemos ou não? A gente pode dormir melhor? A gente pode cuidar melhor da nossa saúde? Podemos ou não, gente? Então essa estratégia do recomeço cabe a nós. A gente pode estudar e se preparar melhor. A gente pode ler mais a Bíblia, a gente pode jejuar, a gente pode orar mais, a gente pode. Sim ou não? A gente pode se relacionar melhor com os outros. A gente pode ser mais verdadeiro. Pode ou não? Essa é a parte que nos cabe. Quando a gente for estabelecer estratégia, não dá para colocar nas costas de Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Depois que você tiver esgotado as suas possibilidades, então nós vamos para aquilo que é sobrenatural, entregando a Deus aquilo que só Ele pode fazer. Por exemplo, Neemias não podia conseguir recurso, mas Deus podia prover. Neemias não tinha como evitar de ser capturado no caminho, mas Deus podia protegê-lo. Neemias não podia reconstruir os muros sozinho, mas ele contava com o sobrenatural de Deus. Para começar de novo, querido, para recomeçar, nós precisamos fazer o que a gente pode fazer e entregar em oração a Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Então a primeira coisa, encare a realidade. Qual é a tua realidade? A segunda coisa, estabeleça um plano, uma estratégia. Terceira coisa, exercite a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. 18. Então lhes contei como o quê? Não, peraí, gente. Eu contei o quê? Como tinha estado sobre mim. E lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, baseado na minha fé, o quê? Sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. 19. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberem do nosso plano, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? 20.
Eu lhes respondi. Espera aí. O que ele respondeu? Não, você não entendeu ainda. Entenderam, apóstolo? Olha só o que acontece no recomeço quando você exercita a tua fé. Eu lhes respondi. Com essa fé aí, meu filho, tá difícil, hein? Tomar todinho para ficar fortinho. O Deus do céu nos dará êxito. O que você precisa recomeçar? Exercite a tua fé com aquilo que Deus já fez. Não tem nada na minha frente. O muro nem começou a ser reconstruído. A oposição se levantou e disse assim: ei, vocês estão malucos? Sempre vai ter Sambalate, sempre vai ter Gesem, sempre vai ter Tobias, sempre vai ter gente dizendo que você não pode recomeçar. Ah, você de novo com esse assunto, com esse papo. Você de novo com esse sonho doido. Você de novo com essa história. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a tua vida. Ele respondeu: o Deus dos céus me dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Recomeçar é colocar a fé em prática. Recomeçar é olhar para aquilo que Deus já fez e dizer: eu vou ter êxito na minha jornada. Eu não vou falhar outra vez. Porque agora eu entendi, eu aprendi com a estação passada, com o ciclo passado. Agora eu entendi que para recomeçar eu dependo de Deus. Eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar de Deus uma resposta. Então, o meu próximo ciclo será bem sucedido. Eu lograrei êxito, eu terei êxito, eu vou ter êxito na minha jornada, porque o Senhor está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo, e a promessa que está sobre mim é que Ele me dará êxito naquilo que eu fizer. Aleluia. O que eu quero dizer para você é que muito das vitórias que nós temos no nosso recomeço tem a ver com a nossa reação diante daquilo que nós perdemos. Se a nossa reação vir um desespero, porque eu encarei o problema como um desastre, a nossa reação pode virar uma irritação se nós encararmos o problema como desnecessário. A minha reação pode virar ira se eu encaro o problema como injustiça. E a minha reação pode virar culpa se eu encaro o problema como merecido. Mas a nossa reação vira um exercício de fé se nós encararmos o problema como uma oportunidade de confiar em Deus para recomeçar. Romanos 3, 5, 3, e aqui eu termino. Vamos ficar em pé. Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também gloriemo-nos. Diga comigo, é que está diferente ali. Vamos lá. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. Continua. E a perseverança diante dos problemas, ela produz o quê? E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança.
É uma nova oportunidade que Deus coloca diante de nós nessa noite. Relembre o que Deus fez no passado, porque isso vai ativar a tua fé e a tua esperança para aquilo que Ele fará. Neemias 2,18 ele diz: eu declarei para vocês com uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O mesmo Deus que estava presente com Neemias no palácio era o mesmo Deus que estaria com ele na reconstrução daqueles muros. E o que aconteceu é que eles reconstruíram aqueles muros em 52 dias. Não consigo entender humanamente, sem a tecnologia que nós temos hoje, como é que eles conseguiram em tão pouco tempo reconstruir o muro de uma cidade inteira. O que eu sei é que o Deus do sobrenatural estava presente. O que eu quero dizer para você, querido, é que no tempo do recomeço, e aqui eu profetizo sobre a tua vida, aquilo que levaria 10 anos para acontecer em sua vida, vai acontecer nesse ano de 2022, em nome de Jesus. Para Deus é suficiente. Para Deus é suficiente. Eles levantaram os muros em 52 dias. Talvez você esteja planejando, esteja colocando diante de Deus a tua vida nesta noite. E há uma palavra liberada neste lugar, de que Deus está acelerando a resposta. Mas pastor, baseado no que você diz isto? Baseado em quem Deus é sobre as nossas vidas e as promessas que Ele tem liberado para esta casa.